Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. É um privilégio poder estar aqui mais uma vez, juntamente com vocês, para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, essa lição de jovem, a lição de número 3, que tem por título Joel, o poder do Espírito Santo nos últimos dias. Aproveitando o ensejo, eu quero convidar você que ainda não é inscrito no canal, que venha se inscrever no canal, que nos ajude, fazendo a sua inscrição, dando o seu like, fazendo aí o seu comentário, fazendo a sua pergunta, compartilhando com os seus familiares, com os irmãos da sua igreja, nos ajudando nesse trabalho. Estamos fazendo um trabalho para Deus, é um trabalho simples, na verdade, reconhecemos, mas estamos fazendo de coração para Deus e, de uma certa forma, ajudando os irmãos que procura aí um subsídio, um adendo para poder incrementar suas lições. E a gente vem no ponto, apesar da gente não poder nos aprofundar bastante assim no conteúdo de toda a lição, mas a gente faz um breve resumo, a gente procura focar os pontos principais da lição para que os irmãos aí possam depois trabalhar e assim poder apresentar uma boa aula a cada domingo aí na sua igreja. O texto do dia diz: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Joel capítulo 2, verso 28. Mesmo em um contexto de desastre natural e apatia religiosa, Joel profetizou o derramar do Espírito Santo sobre toda a carne. Joel iniciou sua pregação a partir de um desastre natural, que foi a praga de gafanhotos, enquanto que o profeta Oséias se apropriou de uma tragédia pessoal para compor a sua mensagem, que no caso nós vimos na lição anterior, que foi por ordem de Deus casar-se com uma prostituta, e ali simbolizava o povo de Israel e Deus como seu esposo, e que essa esposa, que era o povo de Israel, tinha se desvirtuado, tinha entrado pelo caminho da idolatria e da prostituição. Agora, o profeta Joel, ele se vale aqui dessa praga, Era uma praga natural, que é a praga dos gafanhotos, E nós vemos aqui que Joel se utilizou de uma calamidade nacional para escrever as linhas do seu sermão profético. O livro de Joel pode ser dividido em duas partes. Na primeira, há uma descrição histórica da devastação de Judá, imposta por uma praga de gafanhoto. Na segunda, o profeta anunciou o juízo divino que viria sobre o povo de Deus, seguido por uma restauração futura sem precedentes. Então, nós vemos aí o trabalhar de Deus, meus amados irmãos, que Deus ele usa os profetas para trazer a memória das pessoas, no caso o povo de Israel, da gravidade daquilo que eles estavam praticando. Eles estavam completamente voltados à idolatria. Então Deus permitia que certas coisas acontecessem para que, de uma forma ou de outra, essas pessoas fossem despertadas para um avivamento. Então acontece esse primeiro ponto sobre a praga de gafanhoto. Mas em segundo lugar, Deus através do profeta, ele vai falar sobre o que iria acontecer, a invasão mais uma vez da Síria. E ele vai falar sobre uma grande nuvem, era como se fossem soldados invadindo ali aquela região de Jerusalém, Israel e toda Judá. E seria uma devastação histórica de Judá, imposta por uma praga de gafanhoto, e o juízo divino. No entanto, ele conclui dizendo que após tudo isso aqui haveria uma restauração futura, e essa restauração futura seria uma restauração sem precedentes. O profeta não ficou limitado às dificuldades do presente, à tragédia natural ou ao indiferentismo religioso, mas transportou sua visão para uma época vindoura. Então nós vemos aqui que os sacerdotes, conforme registra aqui o comentarista, os sacerdotes, que eram as pessoas responsáveis por cuidar do culto, do ensino, da orientação espiritual para o povo,
estavam completamente alheios a essa tarefa que Deus tinha lhe dado. Então nós vemos aqui no primeiro ponto, que vai falar aqui sobre o seu nome, né? O profeta Joel, que Joel no hebraico quer dizer Ioel, que significa Yahvé é Deus, ou Senhor é Deus. Na cultura hebraica, o nome do indivíduo apresentava uma conexão muito forte com sua vida, diferente da cultura ocidental. Os judeus não escolhiam o nome de seus filhos pela beleza, mas pelo significado espiritual. O pai de Joel se chamava Petuel, que significa persuadido por Deus. Então, concluímos que seu pai era um homem temente a Deus, sendo o nome Joel uma confissão de fé da parte de Petuel. Joel surgiu no cenário para pregar o significado do seu nome, o Senhor é Deus. Esta mensagem não foi pregada em um período de prosperidade e bonança, mas em um momento de agonia e infortúnio. O momento de dor às vezes gera um colapso na fé, de modo que muitos chegam a arguir a gestão divina. Como Joel, devemos testemunhar nossa fé no Criador, independente das circunstâncias, seja elas favoráveis ou desfavoráveis. Então, o momento em que Israel estava enfrentando era um momento de grande calamidade, era um momento difícil. Então, Joel aparece no meio desse cenário trazendo uma palavra que iria, no futuro, redundar em bênçãos para o povo de Israel, se eles se voltassem para Deus. Então, a palavra de Deus, ela quando é entregue ao profeta, ela tem um objetivo. E a palavra de Deus diz, né, já nas Escrituras está registrado, que a palavra de Deus jamais volta vazia. Então, quando Deus transmite uma palavra, ela vai e cumpre os objetivos pela qual ela está sendo enviada. Então, todas as profecias que nós encontramos no Antigo Testamento, que fala sobre a questão do povo de Israel, nós vemos que todas elas se cumpriu à risca, porque Deus ele é fiel para fazer cumprir tanto aquilo que de bom para o povo, como aquilo através do castigo que ele vai imprimir sobre esse povo. Infelizmente, a mente do homem, a vida humana, ela é complicada. Mas louvado seja Deus que ele nos entende. Então Deus, ele dá a medida certa do castigo para o povo. Deus jamais nos trata como um Deus ou um pai que não tem misericórdia. Deus sempre age com misericórdia e com muito amor, porque ele quer o nosso bem, ok? O ponto 2 diz assim: para quem profetizou? Em toda a Bíblia, o profeta Joel é citado apenas em 2 ocasiões, sendo única vez em ambos os testamentos. A primeira, na apresentação do seu livro, que é Joel capítulo 1, verso 1, e a segunda, em lembrança ao cumprimento da sua profecia, lá em Atos capítulo 2, 16. O texto bíblico não fornece informações pessoais sobre ele. O que sabemos é por inferência, devido à sua familiaridade com o templo, tem sido identificado como um profeta do templo ou até mesmo um sacerdote, uma vez que suas profecias demonstram muita familiaridade com as cerimônias do templo. Joel profetizou para Jerusalém, os filhos de Sião. Em princípio, Joel fala para o seu povo no Reino do Sul. No entanto, sua profecia abrangeu a igreja conforme o próprio apóstolo Pedro reconheceu. Não podemos negar que também existe um caráter abrangente e escatológico em sua mensagem. Então nós vemos aqui, por exemplo, que essa mensagem era escatológica porque o derramado do Espírito Santo não existia e não existiu naquela época, né? Então o povo estava corrompido por conta do pecado, da idolatria e de tantas outras coisas. Joel aproveita o momento da calamidade para poder colocar a sua mensagem, para trazer, uma advertência, uma exortação para o povo, mostrando que era necessário passar por aquela situação, mas que Deus no futuro tinha bênção para o seu povo, inclusive o derramado do Espírito sobre toda a carne. E isso realmente aconteceu. Quando que ele profetizou? Há muitos debates sobre o tempo em que Joel profetizou. Alguns consideram que ele tenha sido contemporâneo de Amós,
Outros acreditam que ele viveu na época de Eliseu. A tradição judaica considerava o livro de Joel o mais antigo entre os profetas maiores e menores. É presumível que muitos profetas posteriores tenham bebido da fonte de Joel. Acreditamos que Joel representou a ponte entre os profetas antigos com os demais profetas e escritores do Antigo Testamento. De acordo com as evidências internas do livro, ele profetizou no tempo do rei Joás de Judá, por volta de 835 a.C. a 830 a.C., pois o livro não cita o nome de nenhum rei, visto que este era o período de menoridade do governo de Joás. Quando o sacerdote Joiada respondia pela liderança da nação, o livro não faz nenhuma alusão à Babilônia, à Síria ou Síria, pois os inimigos desta época eram outros. A idolatria não representou um problema em sua profecia, considerando que durante o reinado de Joás, o período de adoração a Baal tinha terminado. O problema do povo não era a idolatria, mas a apatia, o indiferentismo religioso, é tão grave quanto a apostasia religiosa. Podemos dizer que a apatia é o prelúdio da apostasia. Então, o que nós vemos aqui é que o sacerdote Joiada respondia pela liderança da nação, por causa da menor idade do rei. Era ainda um infante, um jovem, um garoto, né? E por conta disso, o sacerdócio foi deixado de lado. A idolatria já tinha os ídolos já tinham sido retirados, mas a apatia, ou seja, o desdém, continuava na mente do povo, no coração do povo. O povo não buscava Deus, né? Então, o comentarista diz aqui que o problema do povo não era a idolatria, mas a apatia, ou o indiferentismo religioso. E ele diz que isso é tão grave quanto a apostasia religiosa, pois podemos dizer que a apatia é o prelúdio, ou seja, é o início de uma apostasia. E era o que acontecia naquela época. Não bastasse toda aquela calamidade, porque tudo que foi plantado, tudo que era plantado, né, foi destruído pelo gafanhoto, pela locusta e por toda espécie de males. Nós vamos ver aqui, né, no decorrer dessa lição, pulgão e etc. e tal. Eles viviam apático, né? É como se tivesse perdido o desejo de adorar a Deus, de buscar o Senhor. No segundo ponto, nós vemos aqui o contexto histórico de sua profecia, a praga dos gafanhotos. E Joel apresentou a devastação, a seca e a fome que atingiu a nação de Judá ao ser atacada por uma praga de gafanhotos. A ideia do profeta é registrar para as gerações posteriores o relato da catástrofe que atingiu a nação. Trata-se de um evento histórico e de um texto narrativo. A devastação foi total. O que ficou da lagarta, né, comeu o gafanhoto. E o que ficou do gafanhoto comeu a locusta. E o que ficou da locusta comeu o pulgão. No original hebraico, lagarta, gafanhoto, locusta e pulgão não indicam insetos de diferentes espécies, mas o mesmo inseto. O gafanhoto em 4 fases de seu desenvolvimento. A lagarta representa, né, o gafanhoto em seu estágio inicial, ao nascer, sem asas, quando apenas consegue roer. O gafanhoto representa o estágio que começa a procriar e se multiplicar, no estado de locusta. Desenvolve asas, mas ainda não voa, apenas salta e já começa a devorar o que encontra pela frente. Ao se tornar pulgão, já está plenamente desenvolvido, com asas completas, e Judá foi desolada por causa deste ataque de gafanhoto em seus vários estágios de desenvolvimento. O descaso para com Deus precipitou o povo à assolação. O fruto de quem vira as costas para Deus sempre será amargo. Essa é a conclusão do que nós vemos na vida das pessoas que viram as costas para Deus. Quando já não tem mais prazer em buscar o Senhor de coração sincero, ou quando começa fazer mistura, como vimos em outras aulas, né? O povo começa a fazer o misticismo,
começa a adorar a Deus e os ídolos ao mesmo tempo, tenta agradar um e ao outro, e Deus quer exclusividade. Mas a pior parte que nós vemos aqui é essa que nós estamos lendo hoje, que é a apatia. É a pessoa ser indiferente a um Deus que tudo provê para nós. As pessoas antes, na outra lição, teve que derrubar todos os altares, acabar com a idolatria, mas o povo agora não tinha mais altares, não tinha mais idolatria, não tinha mais bezerro de ouro, então o pessoal ficou assim apático. Como quem diz assim, se eu não posso adorar o bezerro de ouro, eu também não vou adorar esse Deus. Quem é esse Deus que eu não vejo? Quer dizer, as pessoas sempre na história, eles se focavam em algo que eles querem ver. Como é que você adora um Deus que você não vê? Então sempre teve esse questionamento. Somente as outras nações questionavam um único Deus, e um Deus invisível que não se pode ver, não se pode apalpar. Então é melhor a gente ter um Deus que a gente está vendo, está olhando para ele, a gente pode tocar nele, mas e daí? Você tem um Deus que você olha e vê, um Deus que você apalpa e sente, mas qual é o retorno que esse Deus pode dar? Ele é mudo, ele tem olhos, mas não enxerga, tem boca, mas não fala, tem pés, mas não anda, tem mãos, mas não apalpa. Então, quer dizer, é muito melhor adorar o Deus invisível, o Deus que tudo pode, do que se voltar para um Deus que vai fazer-nos perecer. Porque nós vemos no passado, Deus mandava a chuva, eles atribuíam a Baal. Deus mandava uma boa colheita, eles atribuíam a Baal. Então agora chegou o momento em que é Deus, e a praga está ali, mas o povo está apático, o povo não está olhando para Deus. Eles, através desse indiferentismo, eles voltam as costas para Deus. E aí o resultado, a devastação foi tão grande que não havia material para oferecer oferta de manjar. Então nós vemos aqui a situação. Foi tudo destruído. E Deus permite certas situações no propósito de despertar-nos. Permanecer indiferente diante da adversidade é um sinal claro de insensibilidade espiritual. O verdadeiro cristão se vale de todos os momentos para buscar o Senhor. Na tristeza, clama pelo consolo. Na alegria, louva-o com gratidão. Então Deus permite. Não, chegou um momento, um caos tão grande que eles não tinham nem como prestar culto ao Senhor, não tinha como fazer as ofertas de manjares para Deus. E Deus permitiu o castigo para que o povo se voltasse para Deus, para que o povo reconhecesse que Deus é Deus e fora dele não há Salvador. Aleluia! Enquanto o primeiro capítulo narrava um acontecimento histórico, o segundo previa uma calamidade que assombraria a nação. A derrota para uma nação estrangeira. Parecia que Joel estava descrevendo um futuro ataque de gafanhotos, pois falava de um dilúvio escuro com milhares de gafanhotos cobrindo os céus. Ele comparou os insetos ao fogo e descreveu-os com a aparência de um cavalo em miniatura. Em suas palavras, o exército invasor seria obstinado como valentes, correriam cada um pelo seu carreio. Joel se valeu do simbolismo do ataque dos gafanhotos para prever um ataque militar como resultado de um juízo divino sobre o povo. Provavelmente o profeta estava se referindo ao futuro ataque da Babilônia. Para Joel, a praga dos gafanhotos prefigurava uma desolação muito maior. Não era tempo de ficar indiferente ou passivo, era preciso se voltar para Deus. Quando não aprendemos nas primeiras lições, outras nos alcançarão. Por isto é fundamental que desenvolvamos o quanto antes a maturidade para entendermos o que Deus deseja de nós diante das situações que estamos vivendo. Então, é escatológica a profecia de Joel, porque ele apontava para dois pontos, que era o derramar do Espírito e a invasão do grande exército da Babilônia, que veio com todo o poder e não teve quem resistisse. Então era algo que estaria acontecendo no futuro. Mas isso podia ser mudado. O que nos leva a entender
a mensagem de Joel é que Deus estava dando um alerta para o povo através desse profeta chamado Joel, de que se eles se voltassem para Deus, saísse dessa apatia, deixasse o indiferentismo de lado, Deus podia mudar a situação. E aí, nessa conclusão, nós encontramos aqui dizendo, né, que nós precisamos de maturidade. Nós não podemos ser como meninos inconstantes, né? Nós precisamos amadurecer, precisamos crescer espiritualmente e procurar entender qual é a vontade de Deus. E quando nós fazemos isso, nós somos abençoados pelo Senhor. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. O terceiro tópico vem falar sobre o poder do Espírito Santo nos últimos dias. A conversão, ela deve ser de todo o coração. Por que está falando isso? Porque Joel conclamou seus compatriotas ao verdadeiro arrependimento, né? A expressão agora mesmo revelou a urgência do apelo. Arrependimento não é algo que pode ser procrastinado. Na Bíblia, o arrependimento é sempre para hoje. E o profeta afirma que Deus não se deixa enganar com falsos arrependimentos ou com rituais aparentes. Nós podemos fazer isso. E quantos estão fazendo? Tendo aí um cristianismo de aparência, vivendo por trás de uma máscara. Engana as pessoas muitas vezes pelo seu modo de falar, pelo seu modo de agir, né? Pelas suas vestimentas, por aquela maneira simples, né? Demonstrando uma humildade que na verdade não é humildade. Mas nós não podemos enganar Deus, porque Deus conhece o coração. Antes de Deus olhar para o meu exterior, para o seu exterior, Deus olha para o nosso interior. E Ele sabe se o que eu e você estamos fazendo é verdadeiramente correto e sincero diante dEle. Se é sincero, o nome do Senhor é glorificado e nós somos abençoados. Mas se não é sincero, irmão, mais cedo ou mais tarde, a máscara cai e nós vamos nos encontrar sozinhos. E aí, todos que tinha a gente numa alta conta, como alguém pode dizer assim, aquela irmã é muito espiritual, aquele irmão é um homem de Deus, é muito espiritual, olha que bênção, que maravilha. De repente, você fala, mas ué, quem diria, aquele irmão era tão espiritual, aquela irmã era tão espiritual, será que ele estava enganando? Porque Deus, irmão, não se deixa escarnecer. Ou você serve a Deus com sinceridade, você se arrepende com verdadeiro arrependimento, porque arrependimento é o quê? Arrependimento é você estar fazendo algo que desagrada a Deus e você para e muda de atitude, muda de caminho, ou volta e começa a fazer da forma certa. Arrependimento é uma meia volta, é você parar de fazer uma coisa ruim para começar a fazer uma coisa boa. Então isso é arrependimento. Agora, continuar fazendo o que é mal e, por outro lado, tentando fazer o que é bom, Deus não se agrada. Porque você ou faz o bem ou você faz o mal. A decisão é sua. Agora, Deus não aceita. Deus não vai aceitar. Então é esse ponto que nós precisamos estar alerta, porque a conversão deve ser de todo o coração. E o povo de Israel, como nós hoje, deveríamos e deveremos nos humilhar diante de Deus com sinais claros de um coração quebrantado, realizando jejuns, com choro e pranto, né? A penitência deveria ser profundamente sentida, tá? Pela calamidade, pelo processo, né? Você voltar para Deus, pedir, clamar ao Senhor, tem misericórdia, né? Não era uma questão meramente ritual. Eles deveriam rasgar o coração e não as vestes, né? A nação inteira precisava se voltar para Deus. Os sacerdotes deveriam chorar e clamar pelo povo. Não estava acontecendo. Eles estavam tão envolvidos com a política na frente do governo durante o período de menoridade do rei Joás, que deixaram suas atividades sacerdotais de lado, né? Outro perigo aqui. Sacerdote não foi chamado para ser político. Sacerdote é chamado para cuidar da vida espiritual da nação. Sacerdote é chamado para ensinar, para interceder pelo povo diante de Deus. Então eles mesmos não estavam fazendo isso. Eles não faziam isso. Eles estavam envolvidos com a política.
Então deixaram, a sua função de lado, deixaram o ministério de lado. Então, quer dizer, o povo ficou alargado. Então, aí uma prova da apatia. Não tinha quem ensinasse. Já não tinha mais os ídolos. Foram todos destruídos. E não tinha ninguém que ensinasse sobre Deus. Então, o povo ficou apático, no indiferentismo. Então, nós precisamos estar atentos, irmãos, para não fazermos como este povo fez. Então diz aqui ainda, era preciso voltar a interceder pelo povo. A promessa do derramado do Espírito Santo requer de nós uma conversão sincera e uma entrega total. O arrependimento muda destinos mediante a conversão sincera. Deus prometeu derramar fartura. A resposta viria com a providência dos mantimentos que antes estavam escassos, trigo, vinho e óleo. Deus prometeu agir, não apenas o provedor de recursos, mas também como protetor do seu povo. Deus prometeu ordenar os recursos naturais, a chuva temporã e seródia, e ao próprio desenvolvimento da colheita e do fruto, que fossem derramados na medida correta, para trazerem prosperidade sobre Israel. Aqui vemos a bênção ofuscando a tragédia. Deus prometeu restituir os anos de sofrimento. Toda restauração tem o propósito de revelar a presença de Deus e fornecer motivos para uma adoração verdadeira e ininterrupta. Deus sempre deseja nosso bem, entretanto permite a adversidade como uma alternativa pedagógica para instruir-nos. Precisamos entender que as feridas de Deus nos curam. Não despreze a disciplina divina, pois ela traz em si a voz da instrução, principalmente quando aplicada por um pai amoroso. Então nós vemos aqui, mais uma vez, o comentarista nos alertando de tudo aquilo que o povo estava sofrendo, mas junto com a correção, Deus estava prometendo todos os víveres, tudo aquilo que era necessário para a prosperidade do povo. Junto com o açoite, vem a bênção de Deus. Aí nós podemos nos voltarmos às Escrituras, quando o Senhor diz que Deus não castiga estranho, mas Deus castiga os seus filhos, que ama, Ele corrige, Ele disciplina. Então, se eu e você nos consideramos filhos de Deus, nós temos que estar pronto para sermos corrigidos pelo Senhor quando falhamos, disciplinados pelo Senhor, porque assim como eu e você, que somos pai, e as irmãs que são mãe, sabe corrigir os seus filhos na hora que eles estão ultrapassando os limites, da mesma forma é o nosso Deus como nosso Pai. No entanto, nós estamos hoje debaixo dessa chuva seródia, como está escrito aqui, a chuva temporã e seródia, e ao próprio desenvolvimento da colheita do fruto, porque nós colhemos, e esse fruto que hoje nós estamos desfrutando é provisão de Deus, porque ele culminou lá no Pentecoste, quando Deus derramou do seu Espírito sobre toda a carne. Os últimos dias representam um período bem abrangente, que começa com a primeira vinda de Cristo na terra e se encerra em sua segunda vinda. O derramado do Espírito Santo marca o período da dispensação da igreja. Atualmente vivemos o cumprimento da profecia de Joel. No Antigo Testamento, somente sacerdotes e profetas recebiam a unção. Todavia, a bênção do Espírito Santo é universal, não só para Israel, mas para todos os povos, homens e mulheres, jovens e velhos, servos e livres. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, para concluir, Joel fez o registro histórico da praga dos gafanhotos e exortou sua geração sobre a iminência do juízo divino. No entanto, a promessa da descida do Espírito Santo foi o tema-chave de sua profecia. O livro de Joel nos ensina principalmente a respeito da atualidade das ações do Espírito Santo, pois mediante uma conversão verdadeira, o Consolador será derramado de forma efusiva e sobrenatural sobre todos aqueles que se aproximam de Deus em busca de salvação. E assim concluímos mais este resumo da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 3, e querendo Deus,
Deus nos permitindo, estaremos de volta numa outra oportunidade. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome do Senhor Jesus.